Olá pessoal! Hoje nós vamos trabalhar a terceira parte dos benefícios por incapacidade. O benefício ora tratado chama-se auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício previdenciário que está regulado lá na Lei 8.213, no artigo 86, e ele é regulamentado pelo artigo 104 do Decreto 3048 de 99. Essa é a base legislativa que dá fundamento à existência desta proteção chamada auxílio acidente. O auxílio acidente ele vai fechar, ele vai encerrar toda essa análise dos benefícios por incapacidade. Ele é o último deles, que também envolve uma situação de uma incapacidade laborativa específica, que vai gerar uma proteção, de certa natureza, conforme nós veremos ao longo desse desenvolvimento desse vídeo. Certo? Bom, só para a gente começar a tratar, o auxílio acidente ele vai entrar numa outra perspectiva um pouco diferente daquele auxílio por incapacidade temporária ou até mesmo da aposentadoria por incapacidade permanente. É um benefício que ele foge um pouco à natureza dos anteriores benefícios, que tem um cunho remuneratório impregnado neles. Tem uma perspectiva de remuneração muito plena, tá? Buscando substituir a renda do trabalhador, pela falta de salários de contribuição, ou seja, pela falta de rendimentos que levem a contribuições previdenciárias e, logicamente, a manutenção do trabalhador. O auxílio acidente ele vai trabalhar um outro panorama. O panorama que ele vai trabalhar é um panorama de cunho indenizatório. Ele vai buscar, de alguma forma, ressarcir, indenizar aquele segurado em razão de uma lesão adquirida em face de um acidente. Certo? Então, a perspectiva do benefício de auxílio acidente entra neste panorama, um pouco diferenciado daqueles anteriormente vistos, mas também de grande importância, num respaldo, na busca da proteção daquele trabalhador que ficou de alguma forma sequelado, com alguma lesão, alguma diminuição da capacidade laborativa em decorrência de um acidente sofrido. Beleza? Vamos lá, só para a gente dar um norte aqui nesse slide com vocês, eu trago algumas informações que são importantes para que você compreenda, você adquira toda uma base em torno dessa proteção que agora a gente está estudando. Beleza? Bom, eu digo lá para vocês que o auxílio acidente ele vai amparar a diminuição da capacidade laborativa do trabalhador. Então, esse benefício vai entrar numa seara em que ele teve reduzida, a sua capacidade laborativa em face do acidente. O acidente gerou toda uma consequência que levou a prejuízos físicos, na maioria deles ao segurado, que diminuem a sua capacidade laborativa. É um benefício, como eu aponto para vocês aqui, complementar a renda do trabalhador. Então ele vai ser pago justamente quanto do retorno desse trabalhador ao mercado de trabalho. Então esse trabalhador ficou afastado, muitas vezes à espera da consolidação daquelas lesões decorrentes do acidente. Após essa consolidação, um retorno ao trabalho, vai se identificar esta redução, esta limitação da capacidade para o trabalho, que vai gerar a proteção previdenciária de natureza indenizatória. Justamente não substituindo a renda do trabalhador, mas sendo um complemento, sendo algo que paralelamente vai ser pago ao trabalhador a fins de garantir a sua proteção. Certo? Então, esses são os pontos trabalhados nesse slide que mostram justamente essa perspectiva. Então, uma perspectiva de não substituição da renda, mas sim complementação a ela para um reforço da proteção daquele trabalhador que hoje tem que desempenhar uma atividade muitas vezes diversa da que desempenhava anteriormente ao acidente, tá? Após um processo de reabilitação profissional, ou mesmo uma situação de um trabalhador que desempenha a mesma atividade, mas ele tem toda uma dificuldade, exige-se dele um esforço maior, toda uma necessidade de adaptação para que ele continue a exercer as suas habituais atividades. Nesse cenário entra, a proteção previdenciária do auxílio acidente, garantindo uma indenização
um ressarcimento por todo esse novo cenário que o segurado é obrigado a enfrentar. Certo? Essa é a perspectiva do auxílio acidente sobre um primeiro aspecto, né, conceitual. Só que o conceito da lei agora eu apresento para vocês, que diz assim: o auxílio acidente será concedido, vejam bem, a perspectiva que a lei coloca para a concessão dessa proteção, como indenização. Então aqui já vem uma perspectiva diferenciada, afastando daqueles clássicos benefícios que substituem a renda do trabalhador, né, tem um caráter remuneratório impregnado neles. Aqui, né, a característica maior do auxílio acidente é o caráter indenizatório, é a busca pela indenização do trabalhador, certo? Então, como indenização ao segurado quando após consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza, então, após todo um desfecho, né, uma situação consequencial, ou seja, consolidada, uma situação já estabilizada daquela lesão, né, adquirida pelo segurado no acidente, pode ser concedida essa indenização quando verificadas o quê? Quando verificadas o quê? Sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então essa é a perspectiva. E numa linha do tempo poderíamos fazer uma seguinte exemplificação. Digamos que um acidente, um segurado, né, um trabalhador, ele laborando dia a dia lá na sua profissão, por exemplo, numa empresa, ele sofre um acidente. Acidentes de qualquer natureza, não vamos diferenciá-lo, qualquer que for a natureza do acidente sofrido. Em razão desse acidente, ele tem lesões normalmente significativas, que vão demandar a ele todo um período de tratamento, de atenção àquela lesão, de cuidado, até que aquela lesão se consolide, ou seja, que aquele problema ali advindo do acidente, ele seja contornado, seja cicatrizado, seja consolidado. Com a consolidação dessa lesão, muitas vezes há a possibilidade do trabalhador retornar à atividade laborativa que habitualmente desempenhava, ou até mesmo uma outra após processo de reabilitação profissional. Quaisquer que forem essas situações, quando desse retorno à atividade laborativa e constatando que traz a lei sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente desempenhado, entra a proteção previdenciária do auxílio acidente a título indenizatório. Essa é a perspectiva. Então esse trabalhador voltou a trabalhar, voltou a exercer as suas habituais atividades, embora com limitações, com reduções, mas a ele foi dado a possibilidade de continuar trabalhando e se remunerando a partir daquele trabalho, tá certo? A partir daquele momento, ele passa a fazer jus a esse benefício que ora nós estudamos, chamado auxílio acidente. O auxílio acidente tem essa perspectiva de proteção dentro dessa linha de entendimento. Agora, um ponto merece aqui nossa atenção. Normalmente, eu vou falar um pouco mais disso à frente, esse segurado, após o acidente, ele se afasta do trabalho, justamente para tratar essas lesões decorrentes do acidente. Nesse período que ele está tratando, ele não está recebendo auxílio acidente. Normalmente ele está recebendo o que hoje nós chamamos de auxílio por incapacidade temporária. Ele está licenciado, afastado das atividades, durante todo o período de consolidação das lesões. Agora, se por algum motivo ele tem alta médica, é oportunizado a ele o retorno ao trabalho que habitualmente exercia, e ele, ao voltar, tem constatado essa sequela, essa redução da capacidade para o trabalho, ele volta justamente com uma perspectiva de direito a um outro benefício, não mais o auxílio por incapacidade temporária, porque esse vai ser cessado quando dá alta médica, mas inicia ali uma perspectiva de início do pagamento do auxílio acidente. Certo?
Então esse é um entendimento conceitual inicial para que você comece a se afeiçoar com essa proteção previdenciária conhecida como auxílio acidente. Bom, vamos lá a um ponto central do nosso estudo aqui, algo de significativa importância para você compreender toda uma perspectiva de proteção do auxílio acidente, e a gente parte do entendimento dos seus requisitos. Requisitos, situações definidas na lei como indispensáveis à demonstração para que o direito nasça, para que surja aquela garantia de proteção. E quais são os requisitos estabelecidos pela lei para a concessão chamada auxílio acidente? Primeiramente, eu aponto para vocês que para que nasça o direito ao auxílio acidente, tem que haver a ocorrência de um acidente. Acidente de qualquer natureza, tá certo? Vou passar pelos requisitos, após, no próximo slide, a gente começa um a um trabalhar cada um desses requisitos. Então, o primeiro deles está a ocorrência de um acidente de qualquer natureza. Cumulativamente, então essa é uma sequência que tem que se cumular, tem que se demonstrar todo um conjunto de requisitos, tem que ocorrer esse acidente com alguém que tenha, naquele momento, a chamada qualidade de segurado. Então tem que ter qualidade de segurado e, para fins de auxílio acidente, nós vamos ver que somente certas categorias de segurados do regime geral de previdência social podem se valer desta proteção. Então, algumas categorias não terão, por falta de previsão legal, direito ao recebimento de auxílio acidente. Isso veremos logo aqui na sequência. Continuando, tem que se constatar, aqui sim, o fato gerador dessa indenização, que vai ser paga na forma de um benefício. Tem que ficar demonstrada a existência de uma sequela, um prejuízo, normalmente físico, daquele segurado, que leve a uma redução da sua capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Logicamente, essa sequela vai ser aferida após todo um tempo de consolidação daquelas lesões. Então, aquelas lesões que foram adquiridas no acidente, elas serão, durante algum tempo, tratadas, cuidadas para que elas se consolidem, para que elas se estabilizem. Quando dessa estabilização, veremos que esse grau de prejuízo que foi gerado para a atividade habitual, se ele impactará justamente na capacidade de trabalho daquele segurado. Então esse é um ponto-chave, é um ponto que logicamente vai ser definido por critérios técnicos. Existe toda uma técnica em torno do reconhecimento da redução da capacidade laborativa e, em razão disso, esse segurado pode vir a ser protegido. Ao fim da nossa lista, a lista de requisitos à concessão do auxílio acidente, nós temos um necessário enquadramento daquele padrão de redução da capacidade laborativa no anexo 3, do Regulamento da Previdência Social. O decreto número 3048 de 99, ele traz um anexo a seu texto, onde esse anexo de número 3 vai relacionar em 9 quadros que ele traz todo um padrão de redução da capacidade laborativa conforme os sistemas, as funções do corpo humano. Então ele cita lá sobre o aspecto do aparelho em tese visual, a capacidade visual do segurado. Ele sofreu um acidente, ele teve prejuízo na sua visão, de que grau esse prejuízo? O decreto, no anexo 3º, vem relacionando os padrões de prejuízo que o segurado pode ter sofrido após consolidação, que levarão à concessão do auxílio acidente. Esse nosso quarto elemento aqui, esse quarto requisito, é talvez o mais complexo deles, face a toda uma controvérsia no âmbito do Poder Judiciário. Depois vou poder tratar melhor com vocês sobre isso, ainda nesse vídeo,
Só que de plano eu já digo que dentre esses 4 requisitos, o mais polêmico, o mais complexo deles é justamente a necessidade ou não de enquadramento da lesão adquirida pelo segurado nos moldes do anexo 3 do decreto 3048 de 99. Mas nós vamos chegar lá para tentar aprofundar um pouco mais essa nossa discussão em torno desse ponto da matéria, do direito previdenciário. Certo? Vamos lá então? Bom, a gente começa então estudando os requisitos à luz, digamos, do que é necessário para a concessão dessa proteção. Como eu já mencionei para vocês, a primeira situação a ser demonstrada, a ser entendida, é a ocorrência de um acidente. Tem que ter um acidente esse de qualquer natureza. Ah, mas ele teve uma doença, ele adquiriu uma doença e essa doença gerou, em tese, uma necessidade de uma intervenção cirúrgica e essa intervenção cirúrgica levou a ele um prejuízo físico de certa natureza. Em tese, não existe o enquadramento em razão da ausência de requisito indispensável, que é a constatação de um acidente de qualquer natureza, da ocorrência. Então tem que ocorrer um acidente de qualquer natureza para que se comece a perquirir a possibilidade de proteção desse segurado no que se refere ao benefício de auxílio acidente. Certo? Bom, e o que a norma diz em torno do acidente de qualquer natureza? Diz ali que é qualquer evento, tá? Qualquer evento de origem traumática que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, o acidente de qualquer natureza é um evento de natureza exógena, ou seja, externa, que venha causar traumaticamente uma lesão no segurado. Então, qualquer evento externo, exógeno, traumático no segurado, pode ser configurado como um acidente de qualquer natureza. Quais seriam os exemplos maiores que a gente noticia em torno da ocorrência deste evento? Bom, digamos que o segurado esteja trabalhando em razão de problemas lá numa máquina que ele opera, houve um acidente, o quebrou, caiu alguma coisa em cima dele. E isso vai ser algo que vai ser configurado, além de um acidente do trabalho. Tá? A vinculação funcional em razão daquele acidente está devidamente demonstrada. Beleza, esse é um acidente que também vai entrar nesse amplo espectro do acidente de qualquer natureza. Mas também entra nesse espectro um acidente, por exemplo, doméstico. Subiu para trocar uma lâmpada lá na escada, a escada quebrou, ele caiu, teve uma lesão. É um acidente de qualquer natureza? Sim. Um acidente automobilístico, um acidente esportivo. Qualquer situação de natureza externa que gere traumaticamente um prejuízo funcional ao segurado vai ser reconhecido como um acidente de qualquer natureza. Certo? Beleza. Este acidente, para que se configure o direito ao auxílio acidente, ele tem que ser, na verdade, ocorrer em certos trabalhadores. Logicamente, ele pode acontecer ou ocorrer em qualquer trabalhador. Qualquer tipo de trabalhador pode ter a garantia de ter a ocorrência de um acidente dessa natureza, mas nem todos terão a garantia da proteção. O que a lei diz? Existe um dispositivo que eu cito para vocês aqui nesse slide, no artigo 18, parágrafo 1º, que ele vai elencar quais são os segurados que fazem jus ao auxílio acidente, demonstrando que não são todos que fazem jus a essa garantia. Então a lei vem e diz, olha, somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente segurados dispostos no inciso 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 da Lei 8.213, pontuando quais são eles: o empregado, o segurado obrigatório empregado doméstico, o segurado trabalhador avulso, tá? E o segurado especial. Então essas são as figuras de segurados que podem se beneficiar da proteção previdenciária. Tá certo? Esses são aquele grupo de trabalhadores que poderá
ter a garantia de proteção do auxílio acidente em razão da ocorrência, né, desse evento. E o contribuinte individual e o segurado especial? Bom, esses não fazem jus à proteção. Esses não têm a garantia de proteção por meio do auxílio acidente. O segurado facultativo, o contribuinte individual, eles ficam fora desse rol. Então, o rol, ele separa, ele exclui algumas garantias, tá? Pode ser que haja até alguma decisão judicial isolada que venha reconhecer, mas a princípio, numa perspectiva maior da jurisprudência brasileira, não temos um reconhecimento em torno de figuras de trabalhadores que não se apresentam no rol do artigo 18, parágrafo 1º, certo? Não temos algo consolidado como pacífico no judiciário, é um posicionamento que alargue esse panorama subjetivo de proteção do auxílio acidente. Bom, o terceiro elemento, o terceiro requisito é talvez aquele que possa ser reconhecido como fato gerador da proteção previdenciária do auxílio acidente, que é a constatação de uma sequela, de um prejuízo físico do segurado decorrente do acidente. Tá? Uma sequela que vai levar a uma redução, tá? Uma diminuição da capacidade elaborativa do trabalhador. Tá? Após, logicamente, todo um período de consolidação das lesões decorrentes do acidente. Então esse é o panorama. O segurado sofre um acidente, por exemplo, um acidente de moto, tem um grave prejuízo no seu membro inferior, uma das pernas, né, bem lesionada, vai ficar afastado da sua atividade tratando daquele machucado, daquela lesão, vai ter que fazer muitas vezes processos cirúrgicos em torno daquele problema e após todo um desencadeamento e consolidação dessa lesão, vai ser verificado se ele teve, em tese, redução da capacidade elaborativa decorrente daquele acidente. Às vezes não, às vezes vai ter prejuízos estéticos apenas. Ele teve uma lesão grave, mas que contornada pela medicina, por uma intervenção especializada, ele teve apenas prejuízos estéticos, conseguiu recompor toda a sua capacidade ali de deambulação, né, de deslocamento, de força do seu membro inferior e não ficou com sequelas que reduzam sua capacidade laborativa. Não há que se falar em auxílio acidente. Como eu menciono aqui para vocês, essa situação será aferida pela própria perícia médica do INSS. Então, a perícia médica do INSS é quem tem a responsabilidade em analisar e identificar o quadro de redução da capacidade elaborativa que agora nós estamos, em tese, definindo, tá? Demonstrando. Então vai ser a própria perícia médica que vai definir. E é interessante a gente apontar que o perito ele trabalha dentro de um sistema, nós chamamos de sistema SAB, Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade. Então, médico perito federal, nessa nova perspectiva de carreira deles, ele entra no sistema e ele tem vários campos a preencher. Aquele laudo SAB que nós falamos, o laudo do Sistema de Benefícios por Incapacidade, vai exigir que ele aponte uma anamnese, um histórico, as condições físicas do trabalhador, quais são as identificações das doenças, dos prejuízos ali apontados, o que ele identifica como possível limitador, prejuízo ou não à sua capacidade e a sua conclusão. Há vários pontos. Mas tem outros pontos interessantes no próprio sistema que vão indicar ele um seguinte questionamento. Direito ao auxílio acidente. Sim ou não? Então o perito ele vai ter ali uma perspectiva de indicar ou não a ocorrência de uma sequela, quando dá alta médica. Então ele está dando alta médica e ele vai identificar, olha, tem ou não uma sequela aqui que vai reduzir? Eu vou definir, analisar e vou para um caminho ou por outro. Essa é uma perspectiva que vai, em tese, ser exigida do médico perito quando da realização daquele ato médico-pericial, certo? Então eu coloco para vocês que essa sequela vai ser verificada.
Mas qual que é o padrão de sequela que leva à proteção do auxílio acidente? Quando do estudo do artigo 104, lá do decreto 3048 de 99, a situação é melhor, digamos, discriminada. Então vem o decreto e discrimina de forma um pouco mais detalhada quais seriam as situações passíveis de gerar o auxílio acidente. E ele vem e fala, olha, essa sequela deve implicar para o segurado redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Beleza, isso é um cenário. Então, ele exercia certa atividade, o médico perito vai analisar se aquela sequela implica em redução da capacidade laborativa para aquele específico trabalho desempenhado pelo trabalhador. Bom, redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente. Então, uma situação que agrega isso é analisar o seguinte, olha, ele tem uma redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia e isso vai implicar ele maior esforço no desempenho das suas habituais atividades. Então, aquela mesma atividade que ele desempenhava antes do acidente pode ser agora desempenhada, embora com um esforço maior, uma necessidade de, em tese, dispêndio de energia, de adaptação para aquela mesma atividade. Beleza, então essa é uma situação. Digamos que um segurado tem um acidente e ele tem, digamos, uma amputação do membro inferior decorrente desse acidente. Quando ele está ali já com a situação consolidada, já passou por um processo de fisioterapia, adaptação a próteses para voltar a deambular, ficou identificado que ele consegue deambular já de forma satisfatória e que ele teria a oportunidade de voltar à mesma atividade que ele desempenhava antes do acidente. Só que o médico vai identificar, bom, essa situação dele é uma prótese, ele vai, em tese, ter a necessidade de um dispêndio maior de esforço para exercer as mesmas atividades? Essa é uma perspectiva que o médico vai analisar. Se ele entender que sim, ele vai enquadrar perfeitamente na situação do auxílio acidente. E é uma situação, pelo que foi narrada, quase que consequencial, quase que lógica. Esse exemplo que eu dei aqui para vocês é um exemplo que encaixa bem num caso de auxílio acidente. Porque alguém que, em tese, sobre o uso de uma prótese, necessariamente ele vai ter que ter um esforço maior para desempenhar aquelas habituais atividades. Ok? Beleza? Bom, uma última situação discriminada pelo decreto é quando, havendo impossibilidade de desempenho da atividade que exercia à época do acidente, ou seja, não é possível mais ele voltar para aquela atividade que ele vinha exercendo. A perícia descartou qualquer possibilidade. Porém, permite o desempenho de outra atividade após processo de reabilitação profissional nos casos indicados pela perícia médica do INSS. Então essa é uma situação que pode também acontecer após um processo de reabilitação profissional e identificou-se uma outra perspectiva profissional do trabalhador que ele vai se adaptar a ela. Em razão desse prejuízo laborativo, do impedimento ao exercício das suas habituais atividades, embora possível outra atividade, o auxílio acidente entrará como um meio de recomposição, ressarcimento, indenização daquele trabalhador. Beleza? Então essa é uma perspectiva em torno dessa sequela, né, que é identificada após a consolidação das lesões decorrentes do acidente. Bom, como último requisito, nós temos a necessidade do devido enquadramento dessa sequela no que está definido no anexo 3 do decreto 3048 de 99. Como eu já mencionei logo ali no início, o anexo 3 ele vai trazer vários quadros identificando cada um dos cenários, perda de força, problema em aparelho visual, aparelho de fonação, aparelho auditivo, várias situações identificadas
pelo anexo e trazendo os padrões de redução da capacidade elaborativa. Tem uma situação que é bem interessante de a gente citar aqui, porque o anexo 3 ele tem um quadro que ele diz lá, diminuição de membro, ou seja, encurtamento de membro. Então alguém que teve um acidente, por exemplo, teve uma lesão grave no fêmur e teve que fazer todo um enxerto, uma cirurgia, algo bem extenso ali, e acabou ficando com uma perna mais curta que a outra, encurtamento de um dos membros inferiores. A lei, o anexo 3 só permite a constatação da redução da capacidade elaborativa quando esse encurtamento ele é superior a 4 centímetros. Então vejam lá, existe um padrão estabelecido pelo anexo, que não é aleatório, segundo o que se tem de informação técnica. Esse encurtamento inferior a 4 centímetros, ele é plenamente adaptável com calçado, o que não levaria a prejuízos na deambulação, a pessoa não ficaria de alguma forma com algum tipo, mancando de alguma forma, algum prejuízo, no seu caminhar. Então, entendendo que acima de 4 centímetros, nem mesmo o calçado é capaz de equalizar ali o cenário, razão pela qual o legislador entendeu ele que ali haveria uma consolidada redução da capacidade elaborativa com prejuízos concretos ao segurado. Beleza, então essa é a perspectiva que está estabelecida no decreto e que vem a ser aplicada pelo INSS na análise do direito ou não ao auxílio acidente. Qual é a situação complexa que nós temos aqui? A situação complexa é que na jurisprudência existe um entendimento mais elástico, não tão legalista da situação, mostrando que muitas vezes, havendo um acidente com redução da capacidade elaborativa, mesmo que de forma mínima, ou seja, uma redução que não implicaria enquadramento no anexo 3, mesmo assim haveria direito ao auxílio acidente. Embora não seja uma situação consolidada de forma ampla, todos os tribunais, algo que levaria até o INSS a rever seu posicionamento, já existe decisão na própria Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais no que tange a essa interpretação em torno da obrigatoriedade ou não do enquadramento no anexo 3 do Decreto 3048 de 99. E eu vou trazer para vocês um exemplo de uma jurisprudência. Diz assim: enquanto o relator da origem afastou a possibilidade de concessão do auxílio acidente, então vejam bem que em âmbito da turma recursal houve o afastamento. A situação se reverteu na Turma Nacional de Uniformização. Então vamos lá. Enquanto o relator da origem afastou a possibilidade de concessão do auxílio acidente, a parte autora, com base na conclusão da perícia médica, no sentido de que a redução da capacidade funcional constatada é de grau mínimo, a Corte Superior assentou que, uma vez configurados os pressupostos de concessão do benefício, é de rigor o reconhecimento do direito ao segurado ao auxílio acidente, sendo descabida a investigação quanto ao grau do prejuízo laboral. Então, a jurisprudência da TNU ela afasta qualquer exigência de enquadramento em padrões significativos de redução da capacidade elaborativa, como normalmente aponta o decreto, para possibilitar o enquadramento da oportunidade de proteção do segurado, mesmo que a redução seja de grau mínimo. Então, tem uma situação no decreto que fala, olha, perda de membros, perda digamos, perdi o quirodáctilo na falange distal, perdi o dedo, falando uma linguagem menos técnica, nessa falange aqui distal, na proximal. Às vezes qualquer dessas falanges geraria algum tipo de redução, poderia se perquirir o direito ao auxílio acidente. Lá não, fala que tem que ser um número X de quirodáctilos, ou buscando a falange proximal, não a distal. Então, toda uma interpretação que o decreto tem em torno do grau de prejuízo à atividade elaborativa do trabalhador.
Então essa é uma situação que a jurisprudência vem, nesse sentido, trazendo outros horizontes para a interpretação. Então vamos lá, qual que seria a conclusão hoje da jurisprudência? Havendo lesão que implique redução da capacidade para o trabalho, o benefício previsto no artigo 86 da Lei 8.213 de 91 deve ser concedido ainda que seja a mínima redução detectada. Olha o padrão trazido pela jurisprudência, flexibilizando justamente os rigores estabelecidos pelo legislador e pelo legislador e o regulamentador da lei para a aplicação e concessão do auxílio acidente. Esse é um panorama mais polêmico, complexo, porque não é tema pacificado. Bom, interessante aqui dizer que recentemente a medida provisória número 905 de 2019 buscou alterar alguns horizontes do auxílio acidente, só que essa medida provisória não foi, em tese, aprovada por ambas as casas do Congresso Nacional. Acabou que ia perder, digamos, sua vigência e os seus efeitos, consequentemente, para frente. Ela acabou sendo revogada pela medida provisória 959, só que ela manteve-se vigente durante todos os 120 dias que tramitou nas casas do Congresso. Beleza? E qual um ponto que ela trazia? Eu estou aqui colocando esse ponto a título de ilustração, porque hoje nós não temos mais isso vigente. Isso vigorou nos 120 dias da medida provisória 905, mas o governo ele noticiou de alguma forma que ele ia replicar essas normas em outra medida provisória, ou em um projeto de lei. Vamos aguardar para o futuro aí para ver se eles vão tentar reinserir esse texto aqui na Lei 8.213. Mas o que dizia? Dizia que as sequelas iriam ser revistas. Era como garantir uma maior fluidez ou flexibilidade do próprio enquadramento. Não para aplicação, mas sim para identificação e regulamentação. Fazia com que a análise seja feita constantemente. Então, aquele quadro que estabelece os padrões de redução, ele seria, digamos, reavaliado e alterado, digamos, de tempos em tempos, para ver se ele ainda se mantém, digamos, nos padrões de redução que a situação ali exigir. Então, colocou-se uma oportunidade de alteração do rol de situações que dão ensejo ao auxílio acidente, com base em lista elaborada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Então, esse órgão ficaria responsável pela atualização dessa lista de situações que dariam ensejo ao auxílio acidente. O auxílio acidente não demanda carência, então a carência não é um requisito à concessão do auxílio acidente. Então, o segurado tendo qualidade de segurado não tem que ter um número mínimo de contribuições para que nasça o direito ao auxílio acidente. Basta ele, ao tempo do acidente, estar vinculado à Previdência como segurado. Essa é uma perspectiva. E eles normalmente, como eu coloco aqui para vocês, normalmente ele vai ser concedido. Então, aqui não é uma situação que é 100%, mas ele normalmente vai ser concedido após um prazo de gozo do auxílio por incapacidade temporária. Numa linha temporal, como já dito aqui nesse vídeo, o auxílio acidente ele vem após um período de consolidação da lesão, que normalmente é tutelado pelo auxílio por incapacidade temporária. Essa é uma perspectiva quase que natural, normal do auxílio acidente. Só que, embora eu esteja trazendo aqui para vocês essa perspectiva, pode ser que não exista um auxílio anterior, um auxílio por incapacidade temporária, anteriormente ao auxílio acidente? Sim. Sabe quando? Quando ele não tiver sido requerido. Só que é muito difícil não ter uma perspectiva de auxílio por incapacidade temporária quando
né, o próprio auxílio acidente exige uma lesão significativa. Então, qual trabalhador vai sofrer um acidente e, em tese, vai voltar para o trabalho no dia seguinte e vai ter direito ao auxílio acidente? Dificilmente, porque o auxílio acidente ele exige uma lesão que, após sua consolidação, leve à proteção, à indenização da Previdência. Então, dificilmente você vai ter uma situação que não vai ter um anterior auxílio por incapacidade temporária que tutelou o segurado naquele período de afastamento, naquele período de tratamento e consolidação das lesões. Como eu disse há pouco, a única situação pensada para a concessão do auxílio acidente sem um anterior auxílio por incapacidade temporária, né, o auxílio doença, o antigo auxílio doença, é quando, embora tendo direito, o trabalhador não pleiteou. E quando pleiteou já estava de alta, tendo alta, mas com redução da capacidade. Poderia-se pensar na concessão de um auxílio acidente sem, né, um anterior auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária. Vejam bem, nessa linha de entendimento que eu trouxe aqui, olha o que a lei fala a respeito da DIB, da data de início do benefício do auxílio acidente. Bom, diz lá que o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo segurado. Então vejam bem, cessou o auxílio por incapacidade temporária pela alta médica, retornou para o mercado de trabalho, trabalhando ou não trabalhando, sendo remunerado ou não, vai fazer jus à proteção no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte a alta médica dada pela perícia. No dia seguinte ele já permanece com o direito a essa proteção e devendo recebê-la, independentemente de estar ou não num trabalho, né, exercendo uma atividade. Ele está de volta ao mercado de trabalho. Essa é uma perspectiva para se garantir a proteção do auxílio acidente. Certo? Um ponto interessante aqui falando da DIB, para a gente agregar mais nosso estudo, todos os benefícios previdenciários, exceto o auxílio acidente, eles estão atrelados a um requerimento formal. Então existe um requerimento formal do benefício XYZ da Previdência Social, ao INSS. Só que o auxílio acidente ele sai um pouco dessa regra, porque pela própria dinâmica dele, tendo o perito, quando da alta médica, estabelecer se há ou não direito, esse é um benefício que dentro de uma lógica, ele tem que ser deferido de ofício pela Previdência Social. Então tem que ser de ofício concedido pela Previdência a proteção previdenciária deste trabalhador, certo? Não demandando algum requerimento específico para a concessão dessa proteção, certo? Essa é uma perspectiva normal, natural da concessão do auxílio acidente, sendo que não há uma necessidade de se provocar a Previdência para uma análise, porque essa análise já foi feita quando da alta médica pelo médico perito. Beleza? Bom, aqui um ponto interessante que foi recentemente alterado, mas que a norma também caiu por terra por meio da MP 905 de 2019. Sobre a renda mensal do auxílio acidente, o que diz a lei? Bom, a lei, no artigo 86, diz lá que o auxílio acidente terá uma renda mensal correspondente a 50% do salário de benefício. Então, nós vamos calcular o salário de benefício nos mesmos moldes, por exemplo, do auxílio por incapacidade temporária, né, seja antes da reforma, com as regras anteriores, seja pós-reforma, com as novas regras, né, salário de benefício anteriormente à reforma, 80% dos maiores salários de contribuição, média deles, tá? Após a reforma, média dos 100% salário de contribuição apurados no PBC, período básico de cálculo. Essa é a regra do salário de benefício. Calculada essa média, 50% dessa média vai ser paga a título de auxílio acidente. Essa é a regra que vigorou, já vigora há certo tempo, em torno do auxílio acidente. E anoto para vocês aqui a situação de ser totalmente possível a proteção ficar abaixo do valor do salário mínimo. O auxílio acidente ele não tem
uma proteção constitucional de ter um piso mínimo de proteção, porque ele logicamente não substitui a remuneração do trabalhador, ele não é um benefício de cunho remuneratório, ele vai apenas agregar, indenizar esse trabalhador. Então esse cálculo, mesmo que tendo resultado em valor abaixo do salário mínimo, esse é o valor que vai ser pago ao segurado, sem qualquer lesa, sem qualquer prejuízo à legislação, sem qualquer violação ao texto constitucional. Beleza? Agora, eu anoto para vocês aqui que é interessante que pelo texto da medida provisória de 2019, medida provisória 905 de 2019, houve uma alteração do padrão de proteção do auxílio acidente, estabelecendo, isso vigorou durante a vigência da medida provisória, tá? Ainda não temos notícia de algum decreto legislativo que vá modular os efeitos dessa medida, pode ser que saia, existe ainda o prazo do Congresso atuar, mas ainda não se tem informação sobre essa atuação. Durante a vigência da medida provisória, estabeleceu-se que o valor do auxílio acidente seria 50% do valor da aposentadoria que o segurado tinha direito, aposentadoria por incapacidade permanente. Então, nessa perspectiva, nós teríamos que aplicar todo um panorama novo da reforma em torno do cálculo do salário de benefício, bem como da aplicação daquela renda de benefício com base em 60%, mais 2%, perdão, a cada ano que supere 20 anos de tempo de contribuição para o homem, né, cada ano que supere 15 anos de tempo de contribuição da mulher. Então essa regra que nós já vimos da aposentadoria por incapacidade permanente estava condicionando o valor do auxílio acidente. Isso entrou em vigor, vigorou durante o período da medida provisória 905, mas caiu por terra com a cessação dos efeitos, a perda da vigência da medida provisória pela revogação pelo próprio presidente da República em outra medida provisória específica para este fim. Então aqui é só uma informação para a gente ter isso como algo que teve previsão, teve efeitos, mas que no momento não está previsto, mas como eu falei há pouco, o governo noticiou a probabilidade de recompor essa regra por meio de outra medida provisória ou de algum projeto de lei apresentado ao Congresso. Certo. E aí a cessação do benefício de auxílio acidente? Digamos que alguém ainda jovem sofre um acidente, tem uma redução significativa da sua capacidade para o trabalho, mas permaneça trabalhando, continue laborando, só que essa pessoa, ela, em tese, vai ficar por décadas recebendo auxílio acidente. Isso é possível? É possível. A incapacidade protegida pelo auxílio acidente, aquela incapacidade de natureza parcial, mas de cunho permanente. São situações que, normalmente definidas no decreto, elas são permanentes, elas são definitivas. E aí, até quando vai ser pago o auxílio acidente? Bom, ele vai ser pago até o início de qualquer aposentadoria, a véspera do início da aposentadoria. Então, ele seria incompatível com qualquer aposentadoria do segurado. Ou seria pago até a morte do segurado quando ele não venha a se aposentar anteriormente a esse evento. Então, essas são as duas perspectivas hoje existentes para a concessão, até onde irá a concessão do auxílio acidente. Até a véspera da aposentadoria do segurado, ou até o seu óbito, caso não se aposente antes deste. Beleza? Bom, só para a gente aqui dar uma agregada no nosso trabalho, a MP 905, diante de toda essa flexibilização dada até mesmo pela jurisprudência em torno da concessão do benefício, ela trouxe uma perspectiva de possível reavaliação do auxílio acidente no curso da sua concessão. Então, algo que não era feito pelo INSS até o momento foi viabilizado pela MP 905, que é uma convocação em massa de segurados em gozo de auxílio acidente para a verificação da manutenção ou não das condições que levaram àquela proteção previdenciária. E aí, vão manter o auxílio acidente? Ainda existe essa redução? Ou pode ser que o trabalhador tenha
feito algum tratamento inovador, passado por alguma cirurgia de algo que não era nem pensado à época da concessão do benefício, que hoje leva ele uma plena capacidade para o trabalho. Essa foi a visão dada pela MP, trazendo essa prerrogativa para o INSS sobre perspectivas de reavaliação. Só que a MP perdeu os seus efeitos, foi revogada, vigorou durante o período em que esteve ali vigente a MP, só que agora não há que se falar mais em possível convocação e não se tem muita notícia do INSS ter montado um plano de reavaliação global desses beneficiários, porque o período de vigência foi muito curto, né? Talvez não tenha dado tempo do INSS fazer toda uma perspectiva institucional de aplicação desses novos dispositivos, né, da lei, ora, né, revogados. Bom, um outro ponto interessante aí, a gente agrega, né, a gente compila o que a redação da MP trazia, que era o segurado poder ser convocado para avaliação médico-pericial para testar se permanecem existindo as condições que levaram à concessão do auxílio-acidente. Então essa é uma perspectiva que talvez possa ressurgir um pouco mais à frente agora na legislação, até para deixar que o INSS dê um tratamento muito parelho a todos os benefícios por incapacidade, podendo revê-los dentro de padrões técnicos, médicos, logicamente, mas é uma situação que no atual momento ainda não é aplicado, não é possível para auxílio acidente. Tá? Aguardaremos e a gente segue na perspectiva de estudo desta garantia que chega ao nosso final. Então aqui eu encerro o tema, é um tema que eu apresentei mais um benefício para vocês, o último dos benefícios por incapacidade, para a gente fechar todo esse contexto de estudo da proteção previdenciária nas situações de incapacidade laborativa dos trabalhadores brasileiros no âmbito do regime geral de previdência social. Certo, pessoal? Eu deixo aqui apontado o nosso guia previdenciário como algo complementar ao estudo de vocês, tá? Uma fonte de informação especializada, tá, do direito previdenciário. Grande abraço a você, tchau, tchau.